Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Queria aqui agradecer a presença de todos vocês, autoridades presentes, senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene de entrega da medalha Tiradentes à deputada federal Laura Carneiro. Solicito ao cerimonial que conduza a homenageada até a mesa de honra. Divide comigo a presidência da solenidade o deputado estadual, meu amigo, meu parceiro, Sérgio Fernandes. Ele é o coautor dessa merecida homenagem para a nossa amiga, a deputada Laura Carneiro, da qual eu sou autor proponente. Queria convidar algumas autoridades para compor a mesa nesse momento. A nossa prefeita de Guapimirim, Marina Rocha. A nossa vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Rosa Fernandes. E o vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri. Ver esse plenário cheio aqui é difícil, hein? Só Laura Carneiro mesmo para trazer tanta gente no momento histórico. Eu queria... Funciona não. Funciona, funcionando. Você está arrumando confusão aí. Eu juro que eu queria convidar mais gente, mas o cerimonial proibiu, aí eu não podia convidar, eu fiquei arrasada, mas estou muito feliz de ver vocês todos. Nesse momento, eu peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional.
nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, dona Prata, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça cava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Queria também convidar a compor essa mesa nosso deputado federal, Pedro Paulo. Bem lembrado, deputado federal e presidente do nosso partido, o PSD. Eu queria aqui agradecer e registrar a presença da Giovana Carneiro, filha da nossa homenageada. Priscila Monteza, sobrinha da homenageada. Eduardo Pontes, sobrinho da homenageada. Luísa Monteza, irmã da homenageada. Valcimar Cunha Bastos, engenheiro civil da Secretaria de Pesca do município de Paraty. Gilberto Carneiro, presidente do Tijuca Tênis Clube. João Carlos Martins, vice-presidente do Renascença Clube. Alexandre Silva de Albuquerque, presidente da Federação de Tiro Esportivo do Estado do Rio de Janeiro. Meu amigo conterrâneo, Marcelo Xavier, presidente da INB, Indústrias Nucleares do Brasil. Obrigado pela presença. Dejaci da Conceição, presidente do Sindicarpo do Rio de Janeiro. João Rodrigues, presidente do Sindicasse do Rio de Janeiro. Maria Cléia, vice-presidente do Instituto Multiplica Rio. Marcelo Garcia, subsecretário de Bem-Estar Animal de Itaguaí. Matheus Lima, superintendente federal de Pesca e Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Matheus, meu conterrâneo também. Mariana Xavier, da Secretaria da Mulher do município do Rio de Janeiro. Marcelo Tavares, superintendente nacional de pesca, está aqui representando o prefeito do município de Angra dos Reis, Cláudio Ferretti. Gustavo Freu, secretário de Ação Comunitária do município do Rio de Janeiro. Paulo Maciel, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes. Pedro Gerolim, do Livro, presidente da imprensa da cidade. Maria Helena Santos, minha amiga do Instituto Nacional, Instituto Nelson Carneiro.
nesse momento, tem tanta gente para anunciar, daqui a pouco o nosso deputado Sérgio Fernandes continua. Não acabou por aqui, não. Mas, nesse momento, eu vou passar a palavra ao nosso vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri. Se tiver aquele som, tá melhor. Ah, sim, eu pego. Gente, boa noite a todos. Vou falar de pé para falar de você. Vamos falar de pé. Por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas aqui. Eu quero saudar imensamente o deputado Munir e o deputado Sérgio Fernandes, mas muito especialmente o presidente do nosso partido, Pedro Paulo. Nesse momento eu imagino o ciúme que o Cláudio Caiado deve estar dos dois. Que ele não deu a medalha para a Laura Carneiro e os dois deram a medalha para ela. Então, para saudar aqui todos os deputados estaduais, nosso líder Luiz Paulo, vou saudar, cumprimentando imensamente vocês dois, mas com um pouquinho do sentimento do Cláudio Caiado, eu tenho certeza que é o sentimento de todos aqui que não estão no lugar de Sérgio Fernandes e Munir, que estão assinando a medalha dessa grande mulher que é a Laura Carneiro. Parabéns a esses dois pela iniciativa que faz todo mundo aqui ficar um pouquinho representado. Saudar aqui todos os vereadores da nossa cidade, vereador Salvino, vereadora Rosa Fernandes aqui na mesa, vereador Flávio Pato, vereador Wellington Dias, que está aqui também, e saudar todos os vereadores e dizer, e aí vou falar rapidamente aqui, né, da minha alegria de estar aqui nessa casa, voltando, Pedro, né, porque eu saí daqui licenciado, né, ali antes da eleição, e diferentemente da nossa Câmara de Vereadores, né, com quem nós temos uma relação de muita parceria, muito diálogo, muito olhar atento para o nosso Rio de Janeiro, meu período aqui nessa Assembleia Legislativa, né, eu nem sempre fui tão bem recebido assim. Mas, curiosamente, eu fiz questão de fazer isso ao longo do período que tive aqui. Eu, apesar de ouvir todos os maiores absurdos, não só sobre mim, mas sobre o deputado Pedro Paulo, sobre a deputada Laura Carneiro, sobre o deputado Cláudio Caiado, prefeito Eduardo Paes, deputado Guilherme Schroeder e todo o nosso time do PSD, eu sempre me mantive calado, por um motivo muito simples. De lá para cá, vieram as eleições de 2024 e quem falava o que falava nesse plenário teve 1% nas eleições. E nós estamos aqui com o prefeito Eduardo Paes eleito em primeiro turno com mais de 60% dos votos representando o nosso partido. Então, tudo que eu tinha para falar, deputado Pedro Paulo, está dito nas urnas. Então, tudo que os cariocas tinham para dizer, né, disseram nas urnas, de modo que eu não preciso falar absolutamente nada sobre esse período aqui na Assembleia Legislativa e só levar daqui os bons amigos, as boas memórias, o respeito imenso que eu tenho por esse parlamento, que eu tenho certeza que ainda vai fazer mais e mais. Estou vendo aqui o deputado Rafael Nobre, além do deputado Luiz Paulo e tantos outros aqui nessa casa, mais e mais por esse Estado que aqui está repleto de deputados estaduais que querem o bem do Rio, que querem o bem do Estado, que acreditam na transformação desse Estado do Rio de Janeiro, como o nosso deputado Munir, deputado Sérgio Fernandes e tantos outros. Então, Laura, essa casa aqui, que te homenageia hoje, com a grandeza que a Assembleia Legislativa tem, como a Câmara de Vereadores e o Parlamento Federal, né, você como deputada federal, eu vou falar aqui pela cidade do Rio, mas, né, eu acho que, olhando aqui para a Giovana, né, que eu conheço já há muitos e muitos anos, essa homenagem, é claro que é, né, sobre a Laura Carneiro política, sobre a Laura Carneiro que nos lidera, né, que está, eu não vou dizer há quantos mandatos e tanto tempo, mas eu acho que é uma das coisas que mais te orgulha, Laura, eu fico olhando para você, a gente, né, nesse tempo juntos, né, eu te conheço já há 8, 9 anos, a sua filha eu conheço há mais tempo, já que a gente estudou juntos no colégio, mas eu já convivo com você esses 8, 9 anos, está aqui sua irmã, sua sobrinha, toda a sua família aqui, todo o time da Laura Carneiro, eu vou falar tudo que eu vou dizer, homenageando você, mas eu tenho certeza homenageando cada um do seu time, que está há tantos e tantos anos ao lado dessa grande mulher, dessa grande política do nosso Estado, que nos orgulha tanto, que é a Laura Carneiro.
E eu fico, né, no meio de tanta coisa para a gente dizer, está aqui um negócio dizendo que eu tenho 5 minutos só para falar de Laura Carneiro, que não é uma coisa trivial, vou tentar resumir, né, Helena? Mas, se existe uma coisa que eu tenho certeza que te orgulha muito, diferente de tantos outros que ficam tentando esconder a quantidade de mandatos, você tem muito orgulho da quantidade de mandatos que você tem. E, por diversas razões, mas tem algo que é muito interessante, eu estou vendo aqui Rosa Fernandes, decana da Câmara de Vereadores, e também o nosso deputado Pedro Paulo, já com seus 6 mandatos, mas ninguém fica tanto tempo na política se não tiver uma marca como a sua de que sempre fala a verdade. Incrível. Né? A Laura Carneiro, para desagradar a muitos, e acho que tem aqui a Rosa Fernandes, que compartilha desse atributo com você, mas muito especialmente para agradar os seus eleitores, né? E eu tenho certeza do orgulho, né, que a sua família tem, depois de tantos e tantos anos na política. Eu acho que pessoas como eu, e vários que estão aqui que pretendem ter muito tempo pela frente na política, certo? Nossa prefeita Marina aqui de Guapimirim, e eu, andando do seu lado, o que eu sempre notei, né, a sua capacidade de ser franca com as pessoas, de falar com elas como se você estivesse falando em casa, como se estivesse conversando com a sua filha, como se estivesse conversando com os seus amigos, e você faz isso em todo ambiente. Onde você chega, você está à vontade. E as pessoas que votam em você, quando te veem, ficam à vontade. Eu acho que poucas coisas simbolizam tanto quanto que a Laura fica à vontade, mas a gente está fazendo agenda no dia a dia, tocando a coisa, de repente a Laura senta na cadeira e fala, olha só, eu já estou fazendo agenda desde 5 da manhã, já andei muito, eu vou fumar um cigarro, senta aqui comigo que eu vou fumar um cigarro aqui agora. E simplesmente, todo mundo senta com a Laura e começa a fumar um cigarro. Quem não fuma, fuma. Quem estava andando, para de andar. E as pessoas ficam à vontade, nesse momento dela ali de, né, quebrar completamente a distância entre um parlamentar, 10 mandatos? Laura? Uma parlamentar de 10 mandatos e os eleitores e eleitoras dela. E nesse momento eles começam a dizer, Laura, eu estava para te falar o seguinte, aí reclama de sei lá o que, sei lá o que. Eu estava para te contar o seguinte, aí atualiza do assunto tal de não sei quem que estava lá no condomínio há 25 anos. Eu preciso te falar um assunto que só você consegue resolver, Laura. Isso, né, acontece, não é só quando você está fazendo a agenda de campanha, isso acontece com os servidores da prefeitura quando você está lá despachando. Eu já te vi em Brasília, isso acontece com os seus colegas deputados, o Pedro, né, pode dar o depoimento aqui, mas os dias que passei com vocês lá, vi isso na liderança do partido. Quem fica do lado da Laura Carneiro fica à vontade. E uma relação de 40 anos com seus eleitores só resiste se for com essa franqueza, com essa verdade, com essa sensação de estarem à vontade com você. E de verdade, Laura, eu acho que é essa sensação de que todo mundo que te conhece tem. Né? Eu sempre tenho a impressão de que voto é uma coisa íntima. Né? O eleitor entra ali naquela cabine, digita, não conta para ninguém para quem ele votou, deve mentir para meia dúzia, né? Para pouquíssimos falar a verdade, mas vai ali, aperta o voto na urna, né? Que é um momento íntimo ali na cabine, e eu nunca vi, além do prefeito Eduardo Paes, em que todo mundo tem a intimidade que tem com ele, né? Entre os parlamentares que eu convivi, eu vi, não tem ninguém que tenha intimidade com o eleitor e que o eleitor tenha intimidade como tem com a Laura Carneiro. Os que não conhecem a Laura há 30 anos, encontram com ela e têm a sensação de que conhecem ela há 30 anos. E aí, depois de ouvir o do lado que conhece há 30 anos, ele começa a ter certeza que já convive com a Laura há 40 anos. E aí, depois ele percebe que não era só ele que já conhecia a Laura há 30 anos. O pai, o primo, alguém da família já conhecia a família da Laura Carneiro, né, desse grande senador, que eu tenho certeza que orgulha muito a família de vocês. E aí eu vou, né, para adicionar algo a mais, né, no o que Laura Carneiro representa para nós e o legado que ela carrega do pai, nosso senador Nelson Carneiro. A gente fica vendo pela TV, só nos últimos 2 meses, travar a pauta do Congresso Nacional algumas vezes. Aí sai no braço, vai para a televisão, um líder que não se entende com outro líder, ou que, pelo visto, se entende tão bem que trava a pauta do Brasil porque se entende um líder com outro líder. A Laura Carneiro representa aquilo que a política, tanto para os eleitores como para quem vive na política, tem vontade de ver nos representando.
Se a gente pudesse escolher um monte de deputado para encher lá os 513, a gente podia botar 513 Laura Carneiro, que o Brasil ia estar melhor, com certeza. É porque não tem. Imagina se tivesse só Laura Carneiro e Pedro Paulo. De verdade, Laura. Estou falando aqui, inclusive eu tenho certeza que é sentimento de boa parte da política do Rio de Janeiro e do Brasil hoje. Né? A gente está chegando num ponto tal que a sensação de falta de representação não é mais só do eleitor, é da classe política. A gente olha para a televisão, vê aquela confusão e fala, putz, eu não vou me meter nesse negócio não, vou ficar aqui quieto. Aí o deputado que está lá no parlamento vê aquela confusão e sai do canto e vai, eu não vou me meter nesse negócio não, está muito esquisito isso. E ao longo desse mandato, só para falar desse, a gente vê alguns momentos em que a Laura foi lá, numa comissão ou no parlamento e fez exatamente o que a gente estava com vontade de fazer. Deu um esporro em um, botou a ordem na casa no outro, disse o que tinha que ser feito ali, e todo parlamentar, acho que esse é o depoimento de todo mundo que conhece a Laura Carneiro, da mesma forma que os seus eleitores têm orgulho de dizer que votaram em você, têm intimidade com você, todos os seus colegas parlamentares, todo mundo que faz política aqui no Rio de Janeiro, e os colegas do Brasil inteiro, têm orgulho de conviver com você. Mas falando só sobre a nossa cidade, Laura, sim, eu estou aqui, né, para concluir, o prefeito Eduardo Paes não está aqui porque está em um outro município, né, num encontro agora no final do dia, que eu tenho certeza que todos nós aqui estamos felizes, né, com isso. Mas dizer aqui em meu nome, em nome do prefeito Eduardo Paes, Laura, e aí tenho certeza que o nosso presidente Pedro Paulo vai falar isso em detalhes, mas a gente tem muito orgulho de você ser do PSD, a gente tem muito orgulho dessa mulher, Giovana, Luísa, Priscila, mas especialmente para a Giovana, que a gente tem uma amizade muito grande, a gente tem muito orgulho da sua mãe, e poder dizer que a Laura Carneiro do PSD vai para o seu 11º mandato no PSD, vai ser a mulher mais votada desse estado nessa eleição, podem anotar. Podem anotar. Ô Silvia, vai arrebentar mais do que todas as outras, porque ela está andando, não é isso, Pedro? Ela está andando mais do que todas as outras, ela anda pelo estado inteiro, em cada canto da cidade ela está, onde a gente pisca está a Laura Carneiro, aniversário está a Laura Carneiro, batizado está a Laura Carneiro, enterro está a Laura Carneiro, não perde um evento, e isso eu acho que é o que faz, Laura, você está há tanto tempo nessa estrada, nos orgulhar tanto. Eu tenho certeza que o prefeito Eduardo Paes, né, tem um orgulho enorme, enorme de caminhar do seu lado nesses mais de 30 anos de relação e de amizade. E nas eleições do ano que vem, mais uma vez, todos nós aqui vamos estar lá para te aplaudir, para te agradecer por você nos representar. Viva essa grande mulher, essa grande brasileira, essa grande parlamentar, que é a nossa Laura Carneiro, nossa deputada federal e nossa amiga íntima, também nas horas vagas. Viva a Laura Carneiro, viva essa mulher incrível. Eu queria interromper e mandar o Cavalieri trabalhar. Você está liberado. Ele tem que acompanhar o pessoal do PAN, gente. Uai. Estamos lá. Vocês vão levar ele para o jogo do Flamengo. Todo mundo aqui queria estar no jogo do Flamengo. Não? Não, a Silvia não, que ela queria no do Vasco. Vamos lá. Você liberou ele? Eu liberei, mas não vai levar. Liberou, mas vai ficar mais um pouquinho. Eu, nesse momento, eu queria aqui, mais uma vez, Laura, você está de parabéns, hein? Conseguiu. E encher muito mais, hein? Proibiram? Não, eu não, eles que proibiram. A gente foi fazer no Maracanã a próxima vez. Vai fazer na quadra da Santa. Eu queria aqui cumprimentar meu amigo, meu parceiro, o deputado Sérgio Fernandes, que junto comigo fez essa homenagem tão merecida à nossa deputada federal Laura Carneiro. Cumprimentar Rosa Fernandes, 10 mandatos na Câmara de Vereadores. E nós estávamos conversando agora, o pai dela foi parceiro do neto na Assembleia Legislativa,
O Neto teve 3 mandatos na Assembleia Legislativa, hoje está no 6º mandato como prefeito e foi parceiro do... e fala muito bem dele. Então, a gente fica feliz de estar nos encontrando aqui nesse momento tão importante. Comentar o nosso presidente do PSD, deputado federal, meu amigo Pedro Paulo, obrigado pela presença. Só a Laura mesmo que faz você vir aqui. E pedir voto para ela, isso que é importante. Tem tanto voto que até divide com a Laura. Comentar a nossa prefeita, Marina Rocha. Obrigado. Nossa prefeita de Guapimirim, irmã do nosso deputado estadual Júlio Rocha, nosso amigo, e amigo meu, botafoguense, né? Então a gente fica feliz, e hoje ele está feliz que o Botafogo ganhou ontem. E está torcendo para o Flamengo perder hoje. Então o Júlio deve estar lá, azarando o Flamengo daqui a pouquinho. Eu não. E cumprimentar o nosso vice-prefeito, Eduardo Cavalieri, ex-deputado estadual, e está aqui também. Transmita ao nosso prefeito Eduardo Paes as nossas saudações, parabenizando ele pelo desempenho aqui, mais uma vez, no município do Rio de Janeiro. E aqui, falar da minha amiga Laura Carneiro é chover no molhado, né? Nós estamos aqui concedendo ela a maior homenagem da Assembleia Legislativa, que é a medalha Tiradentes. Só em ela ser filha do saudoso senador Nelson Carneiro, só isso já fazia dela merecedora dessa homenagem. Mas a Laura escreveu a sua própria história, e de forma admirável. Então, eu tenho muito orgulho, Laura, de ser teu amigo. A Laura é da minha área, da área da assistência social, e ela é daquelas políticas que trabalha para fazer o bem, olhando principalmente os mais necessitados, os mais carentes. Então, eu fico feliz hoje de fazer essa homenagem. A Laura trabalha para a criança, para o adolescente, para a pessoa idosa, para as pessoas com deficiência. Todas essas pessoas que tiverem vulnerabilidade social vai ter o braço e o trabalho da Laura Carneiro para melhorar a vida dessas pessoas. Ela, com certeza, é uma inspiração para todas as mulheres, não só mulheres, mas para os homens também. Eu me inspiro nela para fazer um trabalho, no mínimo, um pouco parecido com ela. Então, aqui eu fico feliz. Hoje eu tenho a honra de estar aqui no meu líder, o Luiz Paulo. Obrigado, Luiz Paulo, por estar aqui presente. E meu amigo, Cláudio Caiado, falou que vinha correndo porque não podia deixar de fazer essa homenagem. São os parceiros de Assembleia e parceiros do PSD. E o Rafael também aqui presente. Então, eu queria muito falar que eu conheço a Laura já tem muito tempo, né? Nós somos parceiros há quase 2 décadas, né? E fizemos muita parceria junto. Na época eu era secretário de Assistência Social de Volta Redonda, ela era secretária de Assistência Social do Rio de Janeiro, e tudo eu convidava ela. Uma vez eu convidei ela para inaugurar um elevador da minha secretaria. Você lembra? O Neto falou, você não vai fazer isso com a Laura, não. Foi. E fez, e estava lá, sorrindo como sempre. Então, a gente fica feliz de ter uma pessoa dessa do nosso lado. Dessas eleições municipais agora, nós abraçamos várias cidades e saímos vitoriosos em quase todas elas. E sempre ela, na capital, falava, eu preciso de você aqui. E ela dava um jeito, e passava 3, 4 horas, ela estava na cidade que nós tínhamos combinado. Então, Volta Redonda, ela ajudou muito o prefeito Neto. Barra do Piraí, ela ajudou a primeira prefeita mulher a ser eleita em Barra do Piraí, a Cátia Mick. Estamos aqui com o nosso vice-prefeito de Piraí,
meu amigo Sena, que é um parceiro nosso, e a Laura também ajudou a reconduzir o ex-governador Pezão ao cargo de prefeito de Piraí. Isso e muito mais. Então, Laura, hoje, nesse dia tão importante para mim e para você, e para todos aqui presentes, eu só queria te agradecer por todo o trabalho que você faz, não só pelo Estado do Rio de Janeiro, mas pelo Brasil. E falar que para mim é uma honra muito grande ser seu amigo e espero que a gente continue com essa amizade por muitos e muitos anos. Não tenho dúvida alguma que você é a melhor deputada do Brasil. E eu não tenho dúvida, e eu sempre falo isso, eu tenho a honra de falar isso. É a melhor deputada do Brasil e está do meu lado. Obrigado, parabéns, que Deus continue te dando saúde para você trabalhar cada vez mais para o povo do Estado do Rio de Janeiro, melhorando a qualidade de vida desse povo, principalmente os mais necessitados e os mais carentes. Valeu! Nesse momento agora, eu vou dividir a presidência. Já estamos juntos na presidência, mas agora ele vai assumir aqui essa cadeira e vai continuar conduzindo os trabalhos. Meu amigo, deputado Sérgio Fernandes. Bom, boa noite. Muni, eu guardei tanto lugar do lado da Rosa para guardar os votinhos dela e tu sentou do lado dela, me dei mal. Mas, gente, boa noite, agradecendo a presença de todos vocês e aqui dando continuidade a essa solenidade e considerando a unidade do PSD, eu gostaria aqui, já que tem uma saudação inicial em meu nome, eu gostaria de passar essa saudação inicial e convidar a compor a mesa o nosso nobre e líder deputado Luiz Paulo e, igualmente, o nosso deputado Cláudio Caiado, também representando seu irmão, presidente da Câmara, Carlos Caiado. Então, que, diga-se de passagem, o nosso presidente da Câmara está representado pela vereadora Rosa Fernandes, pelo vereador Salvino, mais por ela, né? Obedece quem tem juízo. O vereador Carlos Caiado mandou umas rodas para ela. Porque ele brigou comigo. Então, quebrando aqui o protocolo e dando continuidade, eu passo a palavra ao nosso líder do PSD na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado Luiz Paulo. Primeiro, dizer aqui da minha surpresa ter sido chamado para vir aqui compor a mesa. Segundo, dizer da minha satisfação, né, de estar nessa mesa tão bem acompanhado, né, de ponta a ponta, inclusive com o nosso ex-deputado estadual e vice-prefeito Cavalieri. Para não citar também a nossa Rosa Fernandes, a quem eu tenho orgulho de ter sido deputado junto com o Pedro Fernandes, o homem que mais fumava que eu conheci na minha vida. Às vezes eu fiz umas contas junto com ele, de quantos quilômetros de cigarro ele tinha fumado. Dava para ir daqui a São Paulo e voltar. Mas Pedro foi uma figura histórica aqui no Parlamento Fluminense. E a crítica ao Pedro, Laura, não se estende a você não, que você fuma menos. Viu? Pouco menos. Dá para ir só Mentira, ela até... fuma escondido, gente. Dá para ir só até a Resende e voltar, não chega a São Paulo, capital. Mas eu confesso, viu, Caiado, que eu fiquei com inveja do Sérgio e do Munir.
de não ter tido a lembrança de verificar se a Laura tinha ou não a medalha Tiradentes. Engoliu uma barriga imensa, viu, Marina? Uma barriga imensa. Até já verifiquei também se o Pedro Paulo tinha, se o Sorans tinha, e todos já têm, para não engolir outra barriga dessa. Mas eu estou, ao mesmo tempo, feliz. Eu acho que a Laura merece todas as homenagens do mundo. Conheci a Laura há muitos anos atrás, quando ela foi vereadora a primeira vez, em 88, 89, pelo PSDB, viu, Cavalieri? Pelo PSDB. E eu não era de lá. Eu só entrei no PSDB em 93, e a Laura já tinha desbravado, desde a fundação do partido, né? Já que ela trabalhou nada mais, nada menos com Ulisses Guimarães. E eu confesso, e pedi ao Pedro Paulo não ficar com ciúme, que não tem uma deputada mais atenciosa sobre qualquer demanda que não seja a Laura Carneiro. A qualquer hora do dia, da noite, ela tem sempre atenção a nos dar. Jamais deixa de devolver um telefonema e jamais deixa de tentar ajudar no momento que se pede. Isso, para um político, é uma raridade, uma raridade. Então, ela merece, de fato, todas as homenagens. Não somente pelo volume de mandatos, mas por tudo que ela já construiu para a nossa cidade e para o nosso estado do Rio de Janeiro. E tenho certeza que, a partir de 2027, poderá construir muito mais ainda. Mas, ao mesmo tempo, concordar com Cavalieri que a Laura seguramente será a mulher mais votada do estado do Rio de Janeiro. Porque, veja só aqui na mesa tem 4 deputados estaduais que são dobradinhas da Laura Carneiro. Eu não sabia do Sérgio Fernandes, que domina Irajá junto com a Laura, e toda a circunscrição, e também não sabe, não, eu falei junto com a Rosa, e não sabia que ela também já dominava Volta Redonda e todos os municípios no entorno de Volta Redonda. O Munir também é esperto, mas eu queria registrar que eu não sabia também que ela tinha fincado o pé na família Rocha, lá em Guapimirim, né? Com extensão para Teresópolis, que é a terra do Júlio Rocha, né? Então, veja você como essa expansão eleitoral e de trabalho é imensa. Laura, queria parabenizar o Sérgio e o Munir, mas dizer que, como líder do partido aqui na casa, e como um antigo deputado estadual que eu sou, eu fico muito feliz do Parlamento Fluminense estar lhe dando a sua mais importante homenagem, que é a medalha Tiradentes. Parabéns, você é altamente merecedora. Obrigado ao nosso nobre deputado Luiz Paulo. E agora passo a palavra ao deputado Cláudio Caiado. Tudo bem a todos? Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui meu nobre amigo, o deputado Rafael Nobre, vereador Salvino, vereador Flávio Tato, Rafael Thompson, presidente da Rio Luz, que me ajudou muito aqui
quando eu comecei aqui na Alerj, saudar aqui toda a mesa, meu querido amigo Munir, Sérgio Fernandes, Luiz Paulo, meu querido padrinho Pedro Paulo, Rosa Fernandes, a decana, minha prefeita, irmã do meu grande amigo Júlio Rocha, Marina, grande vice Cavalieri, que começou comigo aqui na Alerj, igual um foguete, em menos de 2 anos se tornou vice-prefeito, e se Deus quiser assumirá a prefeitura na cidade do Rio de Janeiro em 2026. Lembrando que começamos aqui junto, não esqueça de mim, estivemos aqui junto, estou brincando. E a grande homenageada Laura. Gente, primeiro eu queria só fazer um registro aqui, eu sou debutante na casa, e em qualquer lugar, como na faculdade, a gente sofre trotes, né? Ali que está o calouro. E o deputado Munir e o deputado Sérgio Fernandes fizeram isso comigo, esconderam literalmente a medalha. Eu não consegui, não, já passou, não dá mais, já passou. E obrigado, né? O mundo dá volta, a gente gira, mas eles falaram, e é verdade, a gente aqui troca muita ideia, e eles não me deram essa oportunidade, mas eu estou aqui, obrigado por me colocar na mesa, consertar um pouquinho. Eu queria aqui só cumprimentar a filha, Giovana, e todos os familiares, Helena, que também me ajuda muito, e dizer, Laura, você é uma grande mulher, né? Independente, primeiro, de política, como ser humano, você é um grande ser humano. Na nossa vida, a gente tem algumas coisas que ficam marcadas. Aqui, todos nós não somos crianças e sabemos que nas eleições, um dos momentos mais marcantes é no dia da apuração, né? Deputado Pedro Paulo, apesar de ser meu padrinho, tem o Guilherme Schleder, Rosa Fernandes com o Serginho Fernandes, e no dia da apuração da minha primeira eleição, quem me ligou e falou, eu vou ficar com você, eu até me emociono, foi a deputada Laura. Falou, eu vou assistir a apuração com você, e ficou comigo, vendo aquele Munir que começou a abrir os votos em Volta Redonda, disparado na frente. Eu falava, quem é esse Munir, meu Deus do céu, que está lá na frente? Brincadeiras à parte, aquele nervoso que dá na apuração, e a Laura do meu lado, e a gente ali contando voto a voto, ela dramática como sempre, deve ter fumado uns 4 maços de cigarro, a gente falava, Laura, está tudo bem, e foi um dia, dava para ir para os Estados Unidos voltar, e todos nós tivemos a felicidade ali de ser eleito, foi minha primeira eleição. E a Laura, a gente falar depois do vice-prefeito, do Luiz Paulo, está aqui o meu discurso montado, eles roubaram praticamente tudo, mas a verdade é que a Laura é uma grande mulher, ela é merecedora, ela foi vereadora em 88, foi deputada federal diversas vezes, foi secretária diversas vezes de diversas pastas, e além de ser uma política que representa a gente, que dá honra de dizer, quando você está do lado dela, que você é político, ela é um ser humano incrível, que eu costumo dizer que nós estamos como deputado, nós não somos deputados, então a vida ela passa muito, ela é muito passageira, e a Laura ela é uma pessoa que é minha amiga hoje, independente da política. Eu, quando fui a primeira vez a Brasília, como deputado, a Laura me pegou pela mão, me apresentou ao presidente da Câmara, me apresentou ao presidente do Senado, me apresentou ao líder do partido, Brito, e assim ela fez com um deputado de primeiro mandato, que em Brasília, deputado estadual, vamos ser verdadeiro, não manda nada, se não fosse a Laura, não conseguia falar com ninguém. E ela mostrou do jeito que ela é humilde, do jeito que ela não pensa em coisas que possam ser em troca, e sim na amizade, na pessoa que ela é. Então, eu estou aqui, Laura, na casa que eu fui eleito, estou no meu primeiro mandato, com a maior honraria, faz muita jus a isso, você é merecedora a isso. É uma honra estar aqui nessa mesa com tantas pessoas que já têm diversos mandatos tão importantes, está dando uma homenagem desse tamanho para você, você é merecedora. Parabéns à família por ter a Laura perto, parabéns a você, para a grande mulher que você é. Um beijo no seu coração. Obrigado, nosso nobre deputado Cláudio Caiado. E chamo agora para fazer o uso da palavra a nossa prefeita, que foi nossa colega aqui na Assembleia Legislativa, a nossa prefeita de Guapimirim, Marina Rocha. Gente, muito boa noite. Grata a Deus por essa noite, grata a Deus por estar aqui ao lado dessa grande mulher, amiga, companheira, Laura Carneiro. Quero aqui cumprimentar toda a mesa, nossos deputados
estaduais, federais, nossa vereadora Rosa Fernandes, parabenizar o Serginho Fernandes e o Munir por essa escolha assertiva de honrar essa grande mulher que é a Laura Carneiro. Digo aqui ao vice-prefeito Cavalieri para levar um abraço ao prefeito Eduardo Paes, um grande solidário à cidade de Guapimirim, na Briga do Joias, e leva um abraço de todos os guapimirenses para o nosso prefeito Eduardo Paes. Gente, a Laura me deu a missão de falar em nome de todos os prefeitos. Estou vendo aqui o prefeito Bebeto, mas também está aqui a cidade de Paraty sendo representada, de Piraí, Casimiro de Abreu, São José de Ubá, Rio Bonito, Angra, São Pedro da Aldeia e Itaperuna também sendo representado. E eu quero dizer a vocês que feliz é o prefeito e feliz é a cidade que tem Laura Carneiro andando de mãos dadas. Graças a Deus eu tenho esse privilégio. Guapimirim hoje conta com essa grande mulher, conta com o trabalho de Laura Carneiro, e é com muito orgulho que a gente divide palanque no período eleitoral, e é com muito orgulho que a gente trabalha junto durante todo o nosso mandato, e isso nos faz receber de fato aquilo que nossa população precisa e merece. Porque a Laura é uma política diferente, ela é do trabalho, ela ama as pessoas, ela cuida de fato daquela cidade que anda de mãos dadas com ela. Eu me recordo, Laura, que em 2014 eu ainda era vereadora, né, e eu tive a oportunidade de ali, exercendo meu mandato de vereadora, ali pedir voto, junto ao Levi da Serrana, para você. E quando você esteve lá em Guapimirim, você já tinha uma memória da cidade, você já ajudava a cidade, já chegou na reunião falando tudo que já tinha dado de benefício para a cidade. E hoje estamos em 2025 e você continua ajudando a cidade de Guapimirim. Então, ter essa responsabilidade, ter esse compromisso, são para poucos. E eu me sinto muito feliz, muito honrada de ter você ao lado da cidade de Guapimirim. Deixo aqui o abraço do nosso vereador, do seu vereador Ney da Cesta Básica, um grande parceiro do seu mandato, um grande lutador junto a você, e também o abraço de todos os guapimirienses e a gratidão por tudo que você faz pela minha cidade de Guapimirim. E tenho certeza que com a cidade do Bebeto e com todas essas cidades que eu citei aqui, não é diferente, porque você de fato é diferente. Uma salva de palmas para Laura Carneiro, por mais de Laura Carneiro, por muitos e muitos e muitos e muitos anos na política do nosso estado do Rio de Janeiro. Vamos, nesse momento, registrar a presença Karen Lousada, secretária de Habitação do município de Casimiro de Abreu, do nosso prefeito Ramon Gidalti e do vice-prefeito Marquinho da Vaca Mecânica. Sidney Menezes, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Cláudio Reis de Azevedo, presidente da APAI de Natividade. Nosso amigo, colega, deputado estadual, Rafael Nobre. Vinícius Lopes Silva, vereador do município de Natividade. Jorge William Seara, vereador de Paraty. Pedro Abreu, vereador de São Pedro de Aldeia. Wellington Dias, vereador do município do Rio de Janeiro. Salvino Oliveira, vereador do município do Rio de Janeiro. Esse, com certeza, terá uma salva de palmas um pouco mais efusiva. Flávio Pato, vereador do município do Rio de Janeiro. Bebeto, prefeito do município de Duas Barras. Alexandro Sena Silva, vice-prefeito de Piraí. Lilian Carneiro, vice-prefeita de Ubá.
corrigindo, São José de Ubá. Ubá em Minas. Léo Fernandes, chefe de gabinete do vereador Flávio Vale. Eric Anderson, assessor parlamentar do vereador Fábio Silva. Renata de Oliveira Calarco, representando Daniel Calarco, presidente do Observatório da Juventude do Rio de Janeiro. Marcos Jamil, diretor da Associação Internacional de Polícia /BR. Michele Macardio, diretora de apoio hospitalar do Hospital Mário Cruyff. Dando sequência, convido ao nobre deputado federal Pedro Paulo a fazer o uso da palavra. Oi. Bom, boa noite a todas, a todos. Obrigado, Serginho, que agora preside essa solenidade. Querido Munir, o deputado aqui tem que falar devagar, porque eu acho que a Laura já pegou todos esses votos aí. Estou olhando aqui, Laura, tá um estrago aqui na nossa... um strike que você está fazendo aqui. Mas saudar minha querida Rosa Fernandes, nossa decana da Câmara Municipal, querido Luiz Paulo, líder do meu partido, nossa referência, nosso professor aqui, né, Rafael? Aqui da Assembleia Legislativa, com quem eu tive a honra de ser deputado estadual aqui nessa casa também. Marina, meu beijo, minha admiração pelo seu trabalho em Guapimirim. Cláudio Caiado, nosso deputado estadual, transmito meu abraço ao nosso querido presidente Carlos Caiado. Queria saudar aqui especialmente Eduardo Cavalieri, vice-prefeito da cidade, futuro prefeito do Rio de Janeiro. Vão perguntar para o Eduardo Paes 1000 vezes se ele vai ser candidato a governador ano que vem. Ele vai dizer que não, mas eu, como presidente do partido, com a chancela dos meus companheiros aqui, estamos já com o botãozinho de eject preparado para ele pular da cadeira de prefeito, para que ele possa cumprir uma outra missão aqui para o Estado que precisa. E aí quem vai segurar esse bastão vai ser o Eduardo Cavalieri, com todo o talento que ele tem, com a imensa capacidade, garra, vontade de fazer, espírito público. E eu tenho certeza que, passando de Eduardo para Eduardo, a nossa cidade vai seguir o seu rumo para frente, e com esse absoluto reconhecimento que a cidade tem das excepcionais gestões que foram lideradas pelo prefeito Eduardo Paes. Obrigado, Cavalieri, parabéns por estar aqui. Queria saudar a todos, a família da Laura, Giovana, saudar toda a família presente, Laura. E queria, para todo o seu time, saudar aqui uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que é a Silva Pontes, que está ali, eu estou vendo ela ali quietinha, mas saudar toda a equipe da Laura, saudar todos os prefeitos, além da Marina, nosso Bebeto de Duas Barras, todos os prefeitos presentes, aos vereadores aqui da nossa cidade, Salvino, que eu acho que já saiu, né? Correu para ir para o... Tem que falar rápido que o jogo é 8h30, né? 9h30. Pato aqui também presente, demais vereadores, e do Estado, os vereadores, Pedro Abreu, de São Pedro da Aldeia, que está aqui, e outros vereadores. Saudar com carinho também Rafael Nobre, que está aqui presente. Mas, pessoal, vou ser muito breve. Assim, Laura, eu devo muito, um pouco das decisões que tomo na vida pública, esse incrível e, eu acho que sincero, franco convívio que eu tenho com você. Tem muitas pessoas que, ao longo da nossa vida pública, às vezes tem plantando uma sementinha na relação minha com a Laura, porque eu acho que algumas das pessoas sabem, a Laura tem... Você está com quantos mandatos, Laura? 9, 10? 10. Mas você tem 6 de deputado federal. Nós disputamos 4 juntos no mesmo partido, né? Desde 2010, nós disputamos no mesmo partido, na mesma coligação, os mandatos de deputado federal. As pessoas sempre ficam colocando, né?
pimenta, tentando colocar a pimenta, né, Luiz, na nossa relação, mas as pessoas não fazem ideia de como é o convívio meu com a Laura, quanto que a gente compartilha. A gente tem uma rotina de convívio diária, e não é só em Brasília, aqui no Rio também. Então, eu queria aqui, modestamente, dar esse depoimento, Laura, porque quando eu olho para você, eu vejo uma mulher em alta frequência, com o sarrafo lá em cima, uma pessoa de uma capacidade de trabalho que é uma fonte de admiração para todos nós, para todos nós. A Laura tem uma capacidade que eu não tenho, de abraçar tantos temas com tanta intensidade ao mesmo tempo. Eu acho que isso também é fruto dessa, acho que, capacidade biológica das mulheres, né, de serem multitarefas, e os homens serem mais, né, uma tarefa por vez, mais específicos, não é isso, Pedro? Então, a Laura tem essa imensa capacidade, e eu também, Laura, admiro muito o teu legado como política, seja no Executivo, eu posso citar aqui, fomos secretários juntos, e sei da tua imensa capacidade de criar política pública, de fazer ela acontecer. Assim foi na assistência social. Posso citar inúmeras aqui, mas uma que beneficiou tantas pessoas, está beneficiando até hoje em dia o Prato Feito, medidas que você criou ali do nada e nos convenceu a todos que era bom para as pessoas e bom para quem mais precisa, e isso você tornou público e está aí beneficiando a tantas famílias. Ou como deputada federal, né, o sistema de combate à pedofilia, você ser a primeira presidente mulher da Comissão de Esporte, e o imenso, gigante trabalho que a Laura tem no dia a dia da Câmara dos Deputados. Quero te dizer, minha amiga, que nós vamos continuar juntos nessa altíssima frequência. O nosso desafio não está circunscrito só na busca legítima da renovação dos nossos mandatos, mas está também a nossa responsabilidade como mulher e homens públicos, e com tanta experiência que a gente tem acumulada, e que a honra que o Estado do Rio de Janeiro nos deu de ter sucessivos mandatos parlamentares, nossos desafios maiores que a gente tem, não só com o Brasil, né, em tantos temas nacionais. Fica com o coração calmo, Bucar, calma, que a reforma administrativa vai cuidar do carinho de todos vocês. Estou vendo aqui alguns procuradores estão me olhando com uma cara assim preocupada, mas tantos desafios que a gente tem nacionais, mas esse desafio especial que a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro, de organizar o PSD, e não é por uma coisa egoísta só o PSD, não, porque o PSD se propõe a liderar esse processo de transformação aqui no Estado do Rio de Janeiro, que a gente precisa tanto. Eu estava comentando aqui com o Luiz Paulo, a gente acabou de receber, se recebeu aqui na Assembleia, mas o Estado acabou de receber a proposta de lei orçamentária para o próximo ano, e mais uma vez, o Estado do Rio de Janeiro está vendo, dessa vez, um déficit de quase 19 bilhões de reais. Isso porque é um Estado que, momentaneamente, praticamente não paga uma dívida que é gigante, que tem que ser tratado isso no nível federal, mas quando a gente olha exemplo de outros estados que estão em situação parecida com o Rio de Janeiro, não estão vivenciando esse absoluto desgoverno que a gente tem aqui no Estado. Isso reflete em todas as políticas públicas, e principalmente naquelas que doem a todos nós, a todos os fluminenses e cariocas, que é na segurança pública. Então, não à toa, a gente precisa liderar esse processo para que a gente possa, de uma vez, nós já tentamos algumas vezes, comandar o Estado do Rio de Janeiro para poder fazer política de outra forma, para que a gente possa olhar para o futuro, para que a gente possa cuidar com carinho desse Estado tão incrível. Eu não aguento mais, como deputado, está sendo motivo de chacota lá em Brasília, quando as pessoas falam do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem solução, o Rio de Janeiro passa pela política, passa por a gente ter lideranças que tenham a coragem de tomar as medidas necessárias, porque muitas vezes é sedutor você tomar decisões que agradam a grupos, a pessoas, mas é muito difícil você ter político que tem coragem de fazer aquilo que é necessário.
E se tem algo que não falta aqui nesse grupo político, de jovens e de experientes como eu e Laura, de jovens como Salvino, como Serginho, como tantos parlamentares, é coragem de fazer aquilo que é preciso. Então, eu queria dizer, Laura, que a tua responsabilidade é gigante, porque sem a tua fibra, sem a tua sensibilidade, sem a tua coragem de também dizer o que precisa ser dito em todos os momentos, isso não é possível. Com certeza, você torna esse nosso grupo, além do seu toque feminino, o seu toque da coragem da mulher nos faz ser bem melhor e muito mais corajosos para poder transformar o Estado do Rio de Janeiro. Parabéns por essa homenagem. Deputado Pedro Paulo, contando aqui um pouquinho dos bastidores, mas assim que eu lhe anunciei a ter a palavra, eu recebi um tapa aqui e falou assim, Pedro Paulo tem que ser o último a falar. Aí eu falo o seguinte para todos vocês aqui, com muita tranquilidade, Pedro, e respeitando aqui você enquanto presidente estadual do PSD, mas hoje essa homenagem, assim como eu, Munir, decidimos, a gente está tratando de representatividade. E como presidente, nesse momento, o presidente tem que mandar em alguma coisa. Então, a última a falar é a minha vereadora, Rosa Fernandes. Boa noite a todos. Garanto que se fosse o deputado Pedro Paulo que estivesse aí, faria a mesma coisa. Cumprimentar aqui Laura, homenageada, mas toda a sua família Gigi, todos os seus funcionários que vieram com o maior orgulho, com o maior prazer, seus amigos que estão aqui nesse momento, que é uma honraria, a maior honraria desse Estado. Receber essa medalha é o desejo da grande maioria. A Tiradentes é um marco, não tem jeito. Então, eu queria aqui parabenizar o Munir. Eu vejo o Munir, eu penso no Neto. Eu olho para você, eu penso no Neto. Não tem jeito, porque o Neto é um carinho grande por conta da proximidade, do contato com meu pai, as histórias que eu estou me propondo a ir lá, só para lembrar ele das histórias que meu pai contava e que certamente ele vai lembrar. Isso aí vai ser um dia de glória e de muito prazer. Cumprimentar o Serginho, quero dizer, Cláudio, que nem eu sabia. Entendeu? Ainda bem que eu não sou deputada, senão ia dizer que também levei bola nas costas, mas assim, nem eu sabia, fizeram tudo em segredo, né? Munir e Serginho. Dizer ao nosso queridíssimo Cavalieri, nosso vice-prefeito, e eu disse aqui, Pedro Paulo, o café dele está esquentando. Já é prefeito dessa cidade. Querendo ou não, tem que ser o prefeito da cidade, porque o Estado do Rio de Janeiro precisa de alguém com pulso, disposição para tratar esse Estado com a dignidade que ele merece. E só Eduardo Paes terá capacidade de botar no rumo certo o que esse Estado precisa, principalmente com relação à segurança pública. Então, Cavalieri, querendo ou não, eu sei que você não gosta que a gente diga que você vai ser prefeito, ele fica todo cheio de dedo, porque ele é disciplinado, mas assim, a gente vai colocar você prefeito sim, porque Eduardo Paes será o governador do Estado do Rio de Janeiro. Registra e conta para ele depois, que é para botar uma cruzinha lá para mim. Agora. Presidente do partido é outra história. Deixa o presidente do partido aqui do meu lado. Claudinho, eu sei que você veio, trouxe as flores, tirou aí uma casquinha representando seu irmão, mas o meu presidente, ele é muito querido, é o meu querido, é minha cria. Passo aqui as mãos de Laura Carneiro, o cumprimento, a mensagem do presidente Carlos Caiado, o melhor presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o mais querido, o mais competente, o mais qualificado,
aproveitando que ele não está aqui, né, falar bem dele e tal, tu também avisa ele, por favor, que é para botar crédito lá para mim. Dizer para a Marina que eu tenho o maior orgulho de ter uma loura falando bonito e tendo a competência de cuidar daquela terra maravilhosa que é Guapimirim. Fico muito feliz de ter uma mulher com pulso, com disposição, com bom gosto de cuidar daquela terra. Estive lá bem pouco tempo, uns 2 meses. Fiquei muito orgulhosa de ver Guapimirim como está arrumado. Só poderia estar à frente dessa cidade uma mulher competente, qualificada, que cuida como se fosse a sua casa. E é assim que a gente quer a nossa cidade. Dizer para o Serginho, ó, nosso futuro prefeito, nem sabe das falas e de defesa que essa tropa aqui, aí eu quero falar do Cláudio, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, você, Lucinha, o Munir, todos que estavam aqui do PSD, não só defendiam o prefeito Eduardo Paes, mas também todos os deputados que apanhavam muito nesse plenário e que tinham a retaguarda dos colegas que estavam aqui, ou com uma fala simpática. O Serginho, ele é muito educado, assim, não foi criado por mim. Entendeu? Ele é muito elegante, educado na fala, no jeito. Então, assim, de uma forma muito elegante e educada, sempre fez a defesa daqueles que, na verdade, eram a imagem de Eduardo Paes nessa casa e, portanto, quando não podiam bater no prefeito, batiam nos deputados que eram secretários, que não estavam aqui, e eu acho mais do que justo, né? Dizer para o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha que eu tenho um carinho enorme, muitas histórias. Ele não era deputado, ele era secretário de obras, e eu já aprendi a pedir desde aquela época. E ele não aguentava quando a gente entrava no gabinete, porque já sabia que a lista era grande. Meu pai pedia, eu pedia também, eu ia só para aprender. Mas Luiz Paulo sempre muito carinhoso, sempre muito atencioso, sempre fazendo referência ao meu pai, que é o homem que me deu o rumo e que eu tenho muito orgulho. Dizer ao deputado Pedro Paulo que é um homem de presença. Ele pode falar primeiro, segundo, terceiro, anteceder a vereadora, porque ele, quando chega chegando com qualificação, com capacidade, com um sorriso bonito, chega conquistando todo mundo, e a gente teve a oportunidade de estar junto durante 12 anos. O prefeito, com muitos ciúmes, tirou o deputado de perto de mim, mas assim, não tem problema, porque estamos todos no mesmo barco, e hoje eu sou a figura que anda atrás da deputada Laura Carneiro, sou eu. Dizer para você, Laura, que a gente já brigou muito, sabe? Porque Laura também era vereadora junto comigo, sabe que para disputar território é igual disputa na porrinha, né? Vai no cotovelo, empurra, bota o pé na frente, mas a gente sempre se respeitou por conta de uma história dos nossos pais. Então, eu aprendi a respeitar o senador Nelson Carneiro. Conheci Laura, acho que... Acabou a bateria. Enxaqueca na época, deitada no sofá no escritório do senador Nelson Carneiro, em plena campanha, Laura deitada assim, com os pés descalços, assim. Eu falei, essa moça é brava que só, né? E a bicha já dando ordem, já gritando com todo mundo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, estou fora daqui, porque aqui esse povo aqui grita muito, todo mundo manda demais. Mas a gente sempre caminhou, e o senador sempre uma pessoa muito querida, que fez a felicidade de muita gente com essa questão do divórcio, que as pessoas puderam casar de novo, ter um novo amor, poder reconstruir a vida, graças a um homem como o senador Nelson Carneiro. Dizer para você, Laura, que o teu currículo é irretocável. Laura conhece sobre todas as matérias.
alguns aqui sabem, mas a grande maioria não, a gente tem um trabalho permanente toda semana, na sexta-feira à noite, que é uma dedicação exclusiva, que é jogar buraco. Não, tranca. E nesse dia, né, Pedrosa? Ela só chega depois de 10 horas da noite. A gente, ao invés de jogar buraco, tem que ficar assistindo lá os debates da Câmara Federal. E a Laura se mete em tudo. O cara está falando lá, a Laura está falando aqui. Quando ela não pega o telefone para ligar para alguém para questionar alguma coisa, alguma fala que ela não concordou. Mas ela vive intensamente esse mandato. Laura foi vereadora, mas, na verdade, o coração dela é de deputada federal, não tem jeito. Por mais que ela tenha vivenciado, né, Silvia, os momentos no município do Rio, o olhar sempre voltado para aquilo que ela mais gosta, que é Brasília, para poder representar a cidade. Mas Laura tem uma característica que às vezes confundem muito, me chamam de Rosa Carneiro, chamam Laura de Laura Fernandes, é uma confusão que fazem, porque assim, são duas loucas andando pelo meio da rua, e Laura tem uma característica que, como ela está há muito tempo na rua, com muito mandato, ela já passou por tudo que é canto. Por tudo que é município, por tudo que é bairro, já conheceu a grande maioria das lideranças. Então, quando o vice-prefeito Cavalieri chega no lugar para fazer um discurso, para falar, a Laura também faz o discurso e fala o nome da pessoa, fala o nome do bairro, fala o nome da liderança, fala o problema que o bairro tem, e aí ela termina sendo aquela pessoa que é a figura que conhece com intimidade a realidade por onde eles passam. E aí vira até uma brincadeira de dizer, Laura sabe tudo, Laura já passou por aqui, Laura já fez essa obra, Laura já falou não sei com quem, tem essa história. Então, Laura chegou, todo mundo sabe que a Laura está presente e que não tem como discutir a disposição de trabalho. Laura tanto vai para o norte como vai para o sul. Ela, no final de semana, visita, sei lá, 4, 5, 6 municípios. Chega, mas é bom porque ela traz doce de leite, essas coisinhas básicas que ela encontra no meio do caminho, a castanha, e a gente vai vivenciando esses momentos que Laura curte também. Laura não passa despercebida nunca. Se ela estiver no palanque, não tem como dizer Laura Carneiro não está presente. Laura é, na verdade, um furacão. Ela balança tudo por onde ela passa. É exatamente isso. Eu falei, eu não posso esquecer disso, porque essa é a imagem que eu tenho da Laura chegando nos lugares. Ela tem um poder de convencimento e é uma pessoa que faz a diferença onde ela estiver. Quero registrar aqui, Laura, nesse dia aqui na Alerj, que te homenageia com a maior comenda do Estado, que você é uma parlamentar merecedora de muitas homenagens, que o Rio ganha com você, onde quer que você esteja. E que eu estarei por perto, como determina o nosso prefeito, tomando conta de você na cidade do Rio de Janeiro. Mas não venha com muita presença, porque na cidade do Rio de Janeiro a gente quer continuar representando, mas cuidando de você, cuidando do Pedro, cuidando de toda a nossa bancada, cuidando de todos aqueles que estão no mesmo caminho com o nosso líder, que é o prefeito Eduardo Paes, que possamos sair vitoriosos, não só a bancada do PSD, mas todos aqueles que nos acompanham e que acreditam num projeto político que passa por Pedro Paulo, Luiz Paulo, Muniz, Serginho, Laura Carneiro, Cavalieri, Cláudio, Carlo Caiado, enfim, todo esse grupo, o Pato, todo mundo que está aqui, que acredita que é possível fazer o melhor
não só na cidade, mas ao mesmo tempo no estado do Rio de Janeiro. Parabéns para você. Obrigado à nossa vereadora Rosa Fernandes. Registrar a presença de Jadiel, coordenadora do Zoológico Municipal de Volta Redonda. Lela, vereadora de Volta Redonda. Mugno, reitor... Não, desculpa. Magnífico, eu que escrevi errado. Magnífico reitor Maurício Mota, do Cefet. Arthur Reis, secretário do PROCON de São Pedro da Aldeia. Janaína Magalhães, chefe do Núcleo de Segurança e presidente do Sindicato da Polícia Federal. Nosso queridíssimo amigo e presidente da Rio Luz, Rafael Thompson. Pode mandar caça-fio, LED 01, 02, 03, 04, 05, 06. Heloísa Vilela, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física. Meu amigo Ulisses, secretário do CREF 1. E o nosso doutor Daniel Bucar, procurador do município do Rio de Janeiro. Calma, Laura. Ela está nervosa. Eu sei o que é isso. É Rosa de um lado, Laura do outro. E é por isso que eu sou tranquilo assim. Damos início, nesse momento, à entrega da medalha Tiradentes, a mais importante honraria desta Casa Legislativa. Essa medalha representa mais que um símbolo oficial. É um reconhecimento merecido por mais de 30 anos de dedicação ao serviço público. Sempre com coragem, sensibilidade e compromisso. Laura Carneiro construiu uma história marcada pela defesa incansável de crianças, adolescentes, mulheres e minorias que tantas vezes são esquecidas. Laura, deputada Laura, vereadora Laura, mãe Laura, amiga Laura. É uma honra, é uma alegria pessoal entregar a você a medalha Tiradentes, ao lado do meu amigo deputado Munir, deputado Luiz Paulo, deputado Cláudio Caiado, deputado Pedro Paulo, vice-prefeito Cavalieri, a nossa prefeita Marina, representando todos os prefeitos do nosso estado do Rio de Janeiro, a minha vereadora Rosa Fernandes. Nesse momento, os convido para que possamos proceder à entrega da mais importante honraria do estado do Rio de Janeiro. Vem todo mundo agora, eu falei o nome de todo mundo, agora tem que vir. Vai. Pega uma pontinha aqui, levanta o cabelo, ó. Levanta. Eita. Bom, vocês vão fazendo, eu fico aqui esperando. Venha também. Tem o diploma agora. Então entrega o diploma. Vem, fica aqui. Fica aí. Cadê vocês? Vem. Agora ela vai ficar tranquila. Com a palavra, a nossa homenageada, a deputada federal, Laura Carneiro, dirija-se à tribuna. Quer falar daqui? Todo mundo falou daqui, porque eu vou falar de lá.
Ah, eu sou comendadora, então eu vou falar de lá. Peraí, esquece. Só que é lá, é da outra. Ainda decide o lado. Em Brasília a gente tem lado para ficar, né? Aqui não tem. Bom, aqui eu não vou ver todo mundo, porque eu sou cega, mas enfim, vou tentar. Ah lá, eu não vejo lá no final. Quero começar agradecendo a todos vocês. A mesa é muito importante, mas a plateia é mais importante. A mesa talvez tenha muitos votos, com certeza tem muitos votos aqui. Mas o meu coração está no coração de cada um de vocês, porque vocês fazem parte da minha história. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês que me fazem sorrir todos os dias, mesmo com a vida acabando, com o Brasil quebrando, com o Lula e o Bolsonaro brigando. Mas eu estou lá sorrindo, porque vocês me fazem sorrir. Agradecer, e agora sim a esses reis do voto, a essas pessoas que falaram hoje um pouco de mim. Começar com o mestre, querido deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que cada vez que eu não sei alguma coisa, eu ligo para ele, porque ele sempre sabe tudo, Rafael. Ele sempre é mestre, ele sempre tem a palavra certa, ele sempre tem um caminho correto para que a gente possa perseguir. Agradecer, e aí, em segundo lugar, as palavras do Pedro. E é isso. O prefeito Eduardo Paes tem essa mania. Ele fica instigando para ver se a gente briga, mas eles não conseguem. Porque a gente concorre na eleição. Afora isso, a gente pensa da mesma maneira. A gente quer o mesmo Estado, a gente quer o mesmo Brasil, a gente quer para as pessoas a mesma referência. E é por isso que eu agradeço muito, o Pedro está aqui hoje, em nome dos deputados, mas mais do que isso, ele está aqui como meu amigo Pedro Paulo. Vou pular as mulheres, que as mulheres são sempre mais importantes que os homens, ou pelo menos eu quero que sejam. Eu quero agora agradecer ao meu querido deputado Cláudio Caiado. Eu achei que o Cláudio ia contar outra história para vocês. Ele contou uma história boba, eu vou contar uma muito pior. Numa campanha, na nossa campanha passada, em Muni, a gente estava num casamento comunitário. E aí ele me colocou para falar. E eu falei, gente, olha só, pensa bem se vocês querem casar. Foi assim? 40 casais, não? Não está te ouvindo, não, vai. No dia do casamento tinham 18, nós perdemos 22, porque você deu força para não casar. Que eu fui explicar o que é casar. Ele disse, olha, presta atenção, fica namorando, é muito melhor, dorme junto, esse negócio de, casar não é muito bom dividir escova de dente, não. E aí, essa foi de todas, e a gente teve muitos momentos, né, Cláudio? Talvez de todos os momentos o mais engraçado, que eu achei que ele fosse comentar. Mas já que ele não falou, falo eu. Queria agora, já que Cavalieri citou, falar um pouco desse menino para mim. Né? Porque vocês imaginem que ele está dizendo que ele era amigo da minha filha no colégio. Então, é um menino. Como a minha filha é uma moça, uma menina mulher. Ele é um menino homem. Que eu tive talvez o prazer, o carinho de trabalhar muito junto na campanha de deputado estadual. Muito. Numa região da cidade, né, Pato? Meu vereador querido, que é muito importante para mim, que é Jacarepaguá. Em uma parte da Zona Norte, porque Rosa, nessa altura, só queria saber de Pedro Paulo. Agora eu, roubei. E Cavalieri era, assim, um menino ainda muito envergonhado, preocupado. Ele dizia, mas ninguém vai votar em mim.
Sidney, ele diz assim, mas Laura, será que eu vou me eleger? Será que alguém vai ter coragem de votar em mim? Eu dizia, calma, menino, você está começando. Fica calmo que você vai ganhar a eleição. Esse cara, gente, que há 2 anos, Ju, estava inseguro se ia ganhar a eleição, vai ser prefeito do Rio de Janeiro, com votos de todo mundo aqui. E vai ser um tremendo prefeito. Quem acha, quem não conhece você como eu conheço, não sabe a possibilidade do que a gente vai ter, tendo Eduardo Paz no governo do Estado e Eduardo Cavalieri na Prefeitura do Rio. De verdade, fazer política no Rio não é uma coisa muito simples, não. Sidney está me olhando ali. Sidney foi meu primeiro chefe de gabinete. Muni, tem quantos anos isso? Eu já nem sei mais. 89. E, desde essa época, fazer política no Rio é cada vez mais difícil. Marina sabe do que eu estou falando. E, para a mulher, né, Rosa, ainda mais difícil. Ainda é um estado onde os recursos financeiros valem muito mais do que o trabalho. Mas aqui, e o Cavalieri demonstrou que ele não precisava ter tido um parente político ou qualquer coisa de estar na política, mas precisava ter ideias, ter trabalho, e foi isso que fez com que ele virasse deputado estadual, e será isso, as ideias e os planos, que farão com que nós elejamos, no ano que vem, ele querendo ou não querendo, governador, prefeito Eduardo Paz. Pode bater palma para o meu prefeito, meu governador. Quero abraçar. Nossa, eu queria abraçar todo mundo ao mesmo tempo, Bebeto. Pobre do Bebeto, gente, ele de 2 barras é longe. Mas ele está aqui, como estão, né, meus queridos amigos de Paraty, nosso vice-prefeito de Piraí, nossa secretária de Casimiro, meu amigo e esposa. Cadê ele? Zé, ele sumiu, mas deixou a esposa, que é a nossa vice-prefeita de São José de Ubá, nosso vice-prefeito de Rio Bonito, nosso secretário de Angra, vereador querido São Pedro da Aldeia, e eu nem tinha visto, mas também no vereador de Natividade, eu disse para ele, não vi, que era muito longe, mas ele veio. Nosso vereador querido de Itapiruna, que eu disse para não vir, mas ele veio de teimoso, porque eles não me obedecem. Elô, eles não me obedecem. Eu disse para um monte de gente, disse, gente, não precisa ir, é jogo do Flamengo. 8h30, eu vou falar bem rapidinho para o povo correr para o jogo. Queria agradecer, Marina, não só o seu carinho, a sua super gestão em Guapi, mas a nossa história. Como você disse, você era vereadora e você já estava fazendo a minha campanha. E não foi tão fácil quanto o Cláudio falou a eleição passada, não. Na verdade, eu tinha tido um pré-infarto, ou um infarto, sei lá o que foi aquilo, uma tal de... né? Ponte de miocárdio que amassa o coração enquanto você fica nervosa, para tudo. Enfim, esse trem aí que resolveram que eu tinha, e eu fiquei internada de terça-feira a sábado da eleição. E aí, no domingo, eu fui... Bom, aí o médico não queria me tirar e tal. Eu disse, doutor, só tem 2 opções. Ou se eu me tiro, eu vou fugir. Então é melhor só me tirar logo. E aí ele deixou eu sair no sábado à noite para votar em mim no domingo. E aí, no domingo, a gente foi assistir juntos a apuração da eleição. Ele já tinha ganho. Ele estava lá no topo e eu, numa mesinha, com uns amigos, desesperada, porque eu ficava disputando com meu grande amigo Calero, Marcelo Calero, para ver quem ganhava a eleição. E aí todo mundo dizia, você já ganhou. Eu digo, não, só quando acabar o último voto. E sempre foi assim na minha vida. Tudo é sempre muito sofrido, mas no final dá tudo sempre certo. Queria, então, agradecer, Marina, todo esse carinho que você tem tido sempre comigo, porque os votos de Guapi são responsáveis por essa diferença que me elegeram
novamente deputada federal. Queria agradecer a vereadora Rosa Fernandes. Mas não só a Rosa, ao Pato, esse querido vereador. Calma, não cheguei lá ainda. Esse querido vereador de Jacarepaguá, ao Fábio, que se fez representar, ao vereador Wellington Dias, que esteve aqui, passou aqui conosco, a Rafael Thompson, que foi candidato a vereador e que hoje está na Rio Luz, mas que já vai ser vereador da cidade do Rio de Janeiro. Enfim, agradecer a todos os vereadores de todos os municípios que estão aqui. E dizer que, Rosa, você representou todos. Porque a minha relação com você, como você bem disse, sempre foi minha conturbada. Agora é de amor absoluto. Como todas as pessoas que se amam. Elas brigam um pouco e se amam muito. E assim a minha relação com a vereadora Rosa Fernandes. Porque ela é tão guerreira, tão lutadora, tão batalhadora, que às vezes ela me cansa. E aí a gente briga. Mas, no fundo, eu tenho muito orgulho de estar ao lado de uma mulher que não mede esforços para defender o seu povo, não mede esforços para defender a sua área, não mede esforços para trabalhar pela cidade do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada pela tua amizade, muito obrigada pela tua parceria, muito obrigada por existir, Rosa Fernandes. Quero agora agradecer a esses 2 loucos que resolveram me dar uma medalha. Munir, essa figura... É o Neto, gente. A Rosa tem toda a razão. Aliás, o Neto me ligou, que ele operou catarata, para me dar um beijo, me abraçar, e disse assim, diz para o Munir, e eu falei que ia dizer publicamente, que foi a melhor coisa que ele já fez até hoje, indicar a Laura para a medalha Tiradentes. Então, esse é o Munir, esse é o Neto, são essas pessoas que transformaram a cidade de Volta Redonda. Em um mandatozinho só, um mandatozinho, Mariana. E ela, Mariana, representa aqui a nossa secretária Joyce, que está de mãe. Joyce Trindade, que está de mamãe, não pode vir, eu liberei o anjo da guarda dela. E aí, Marina, ela... Lá, a cidade ficou por 4 anos sem esse grupo político do prefeito Neto e do deputado Munir. E eu vou dizer a você, você não tem noção do que aconteceu em Volta Redonda. E do que foi, novamente, reconstruir Volta Redonda. Isso só foi possível porque a gente tem, nessa família maravilhosa, não só o respeito pelo cidadão, mas, principalmente, o respeito pelas pessoas que mais precisam, são mais vulneráveis e que precisam, efetivamente, dos serviços públicos. Então, Munir, todo o meu carinho, toda a minha admiração e meu muito, muito, muito obrigada. Agradecer a esse querido deputado Sérgio Fernandes, Serginho, que a gente fica aprendendo na vida, né, como lidar com as pessoas. O Sérgio é a temperança. Quando a gente vai para a rua, eu, ele, Rosa, Rafael, ele é a tranquilidade. A gente pode estar 1000 por hora, que ele sempre vai diminuir o ritmo da gente para as coisas andarem bem. Mas ele faz isso porque ele é um especialista em educação. E eu fico imaginando, eu não sou professora, Heloísa, mas quem é professor Maurício, tem que ter essa capacidade de tranquilizar para fazer aprender. Então, obrigada, Serginho, pelo seu carinho, obrigada pela sua parceria. Gente, eu queria poder falar o nome de todo mundo, de cada um. Agradecer também, claro, meu querido amigo, o deputado Rafael Nobre, que esteve ao meu lado na campanha passada. E olha que a gente sofreu muito. Dinheiro e poder contra a gente faz mal, mas a gente é retado e ganhou. Mas queria agradecer
a todos vocês que estão aqui hoje. E aí tem um monte de gente querida, tem gente do esporte, tem gente da polícia, tem gente da educação física, tem gente das comunidades do Rio, tem gente das cozinhas, enfim. Tem gente de todo tipo, todos grandes amigos, grandes queridos. Mas eu queria falar de algumas poucas pessoas para não encher o saco de ninguém. Queria agradecer a Vinícius Correia, que sem ele eu não ia sobreviver. Porque o pobrezinho, eu às vezes com pena, se eu tenho que fazer, ele tem que fazer em dobro, porque tudo que eu não consigo resolver, eu mando ele resolver. E o tal do WhatsApp talvez seja a última das invenções do mundo. A gente não faz mais nada na vida, porque o tal do WhatsApp não para. E os pleitos são os mais loucos da Terra. E o pobre do Vinícius é a pessoa que acaba ouvindo todos e controlando todos e dizendo não por mim quando não dá para resolver. Então, Vini, todo o meu amor, toda a minha gratidão por você, pelo seu trabalho, por você me controlar. Quero agradecer a Silvia, a Maria Silvinha, a Luísa, a Pedrosa, mas quero agradecer de verdade a Helena Santos, que hoje também faz um papel, para mim, que é absolutamente primordial. Ela preside o Instituto Senador Nelson Carneiro e tem resgatado a memória do velho muito mais do que eu. Ela conseguiu coisas que eu nunca imaginei que fosse possível conseguir. Ela conseguiu, Pedro, todo o arquivo do Senador Nelson Carneiro hoje está digitalizado. Ela agora ganhou uma sede em plena Rio Branco, vai passar para lá, ficar bem longe de mim, mas não importa, ela vai ficar longe de mim e vai estar relevando o nome e a história do Senador Nelson Carneiro. Então, toda a minha gratidão. Eu prometi que não ia chorar. Eu vim do aeroporto, fui em casa, né? Para tomar banho, né? E passar uma maquiagenzinha e escolher a roupa que eu ia vestir. Aí, claro que você liga a televisão. Aí tinha um filme de estudante. Eu sei que eu entrei no carro chorando, gente. A maquiagem foi toda embora. Aí eu falei, não vou chorar, para não acabar com a maquiagem. Mas não adiantou nada, porque já chorei. Então, agradecer, tia Nena, Helena Santos, pelo trabalho e pelo que você tem feito, pelo legado do senador Nelson Carneiro. Pri, Luísa, Pri, minha sobrinha, meu irmão me ligou sacana, estou aqui viajando. Eu falei, eu aqui trabalhando. Tá bom, mas na idade dele ele merece. Tem mais 10 do que eu, então já está na hora de aposentar. Minha irmã, que fazem a gente acreditar que família é bom. Claro, quando não enche o saco. E a minha é maravilhosa, porque ela só está comigo nas horas que eu peço a mão. E todas as vezes que eu precisei do carinho deles, eles estavam do meu lado. Então, muito, muito obrigada. Bom, gente, agir não dá nem para dizer, né? É a minha vida. É o que me fez sobreviver e ter a força que eu tenho. Porque quando eu olho para ela, eu fico imaginando que já que a gente tem a possibilidade de, o poder de, o mandato para, já que a gente teve a confiança das pessoas, a confiança de vocês, a confiança de tantos que vocês representam, a gente minimamente tem que fazer direito. Tem que fazer direito em nome dela e tem que fazer direito em nome de todas as pessoas que a gente acredita. Então, meu amor, muito obrigada por você existir. E olha que foi difícil para cacete você nascer, mas nasceu. Muito obrigada. Às vezes eu chego em Brasília, na noite de terça-feira é a noite que a gente janta. É o único dia que eu vejo a minha filha na semana. E aí, às vezes, ela diz, mãe, eu estou atrasada, não dá para jantar essa hora. Falei, bom, então eu só vou te ver na quarta de noite. Não, mas quarta de noite eu estou dormindo. Digo, você está querendo dizer para mim que eu vou passar a semana inteira sem ver você?
Eu não aguento ficar a semana inteira sem ver minha filha. Acho que ninguém aguenta. Então, muito obrigada, Gi, pelo seu carinho, obrigada pelo seu companheiro, obrigada pelo seu trabalho, obrigada por você nunca ter me dado nenhum trabalhinho, nunca ter cheirado maconha, nunca ter feito nada de errado. Fumado, não, é fumado maconha, cheirado cocaína. Obrigada por você nunca ter me dado trabalho. Tem sido uma tremenda estudante. Muito obrigada, meu amor. Você não me deu trabalho. Vocês verem como eu entendo dessas coisas. Não, também não sou lesa. Mas, enfim, eu queria agora agradecer a todos vocês. Dizer que a gente vive um momento no Brasil muito grave, muito sério. Momento em que as pessoas esqueceram do Brasil e só lembram no seu umbigo. As pessoas esqueceram do Brasil e estão muito mais preocupadas com os seus futuros possíveis mandatos ou seus futuros possíveis legados do que com a nação brasileira. Aqui não. Aqui vocês têm um partido que, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas discussões, a gente tem uma meta. Um Brasil mais livre, mais justo, menos hipócrita. E tinha um amigo meu que dizia assim, mas Laura, esse negócio de hipócrita é isso. Hipócrita, porque as pessoas começam a relevar as outras, não pelo que elas podem trazer, mas pelo que elas podem pagar. Enquanto a gente não entender, e aí eu vou lembrar o senador Nelson Carneiro, ele dizia para a gente assim, minha filha, tudo que a gente paga com dinheiro é barato. E a gente não quer ter que pagar nada, porque aqui ninguém vai pagar a vida, ninguém vai pagar o amor, ninguém vai pagar a compreensão, ninguém pode pagar isso tudo. Então não adianta o nariz em pé, a forma grosseira de tratar o outro, a incompreensão, Rafael, que você tem entre pessoas que fazem o mesmo serviço. Porque, no fundo, o que a população espera de cada um de nós é uma coisa muito simples, muito pequena, mas muito importante. O que a população brasileira quer de cada um de nós é simplesmente respeito. E se nós tivermos respeito pelo cidadão, nós teremos respeito por cada um de nós, pelo Brasil e, portanto, por nossa nação. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E agora, Flamengo! Bom, gente, antes de encerrar, eu gostaria aqui, primeiramente, de agradecer a mesa, já que no início a minha saudação eu passei aqui para os nobres deputados, Cláudio Caiado, nosso Luiz Paulo, agradecer a presença aqui da mesa, e a mensagem que eu quis passar aqui justamente com essa medalha, e eu queria que todos nós aqui presentes no dia de hoje, por tudo que foi dito, eu acho que a história da Laura aqui seria redundante da minha parte repetir tudo isso, mas o que nós tivemos hoje aqui de falas, de posicionamentos, de história, foi para que nós possamos sair daqui e fazer uma reflexão de onde estávamos, de onde estamos e aonde queremos chegar, para o nosso estado do Rio de Janeiro. E eu acho que a vida, a trajetória, a história da deputada Laura Carneiro representa isso. E, principalmente, o que me honra muito, Laura, é ter aqui, compondo essa mesa e compondo essa plateia, mulheres guerreiras, aguerridas, que sabem o que querem, que falam o que pensam e que, de verdade, representam o nosso estado do Rio de Janeiro. E eu, com toda a minha tranquilidade, com toda a minha parcimônia, até porque se eu brigasse, eu, você e Rosa, ia ser o caos. Eu aprendo todos os dias com vocês e tenho um orgulho enorme de caminhar pelo subúrbio
do Rio de Janeiro, aprendendo, dialogando com você, Laura, pelo Estado do Rio de Janeiro, entendendo as necessidades de cada prefeitura, de cada vereador e construindo de verdade um Rio de Janeiro que a gente quer, com representatividade, com potência nas decisões, com comando, para que a gente possa ter, diante a toda essa loucura que a gente vive no nosso Brasil, um Estado melhor. Ele se faz com política, se faz com voto, e nessa mesa aqui tem muito voto. Mas, de verdade, esse Estado só vai acontecer através de vocês, que estão aí nos escutando e que precisam replicar, que essa representatividade aqui precisa ser feita por mulheres como a deputada Laura Carneiro, que nessa noite eu tive muito orgulho, ao lado do meu colega Munir, de agraciar com a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro. Finalizando, queria agradecer ao meu gabinete, ao gabinete do deputado Munir, gostaria de agradecer a toda a assessoria da Assembleia Legislativa, ao deputado e presidente dessa casa, Rodrigo Barcelar, desejar a vocês uma excelente noite, mas que saiamos daqui com essa homenagem que estampa no peito a nossa deputada federal, com a certeza de que possamos ter e fazer uma reflexão do que queremos para o nosso Estado e quem vai representar esse Estado. Ano que vem é ano de eleição, ano que vem é ano de escolha, e nós aqui dessa mesa somente podemos nos escolher e ter o nosso voto. Cabe à população essa escolha. E acho que na presença do vice-prefeito e futuro prefeito Cavalieri, na experiência do Luiz Paulo, pela liderança do PSD, na pessoa do deputado Pedro Paulo, meu amigo Munir, nossa prefeita Marina, nós temos muito que refletir e seguir um caminho como a nossa deputada sempre seguiu. Retilíneo, de cabeça erguida, sabendo o que quer e com compromisso com a nossa população. Muito obrigado e boa noite. E declaro encerrada a presente sessão.